Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Malu Santana, eu sou do canal Fita Criminal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu falo sobre casos criminais reais aqui no canal todas as segundas-feiras. Se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu joinha logo agora no comecinho do vídeo que me ajuda muito e me segue nas redes sociais. O caso de hoje aconteceu na cidade de Olinda, no ano de 2015, onde Sandy Evelyn, de 14 anos, teve a sua vida interrompida de forma cruel e covarde. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso. Sem mais demora, vamos ao caso de hoje. Ícaro, vinheta. Olinda é a terceira maior cidade do estado do Pernambuco, com aproximadamente 398 habitantes, segundo dados do IBGE. Olinda também é uma cidade marcada por uma arquitetura colonial. A cidade também já foi um importante centro comercial e de arte durante o período colonial. Sandy Evelyn Costa Bezerra tinha 14 anos quando tudo aconteceu. Filha de Maria Luziânia e de Robson Evaristo, a Sandy ela tinha mais 4 irmãos. Toda a família de Sandy morava no bairro de Águas Compridas, em Olinda, no Pernambuco. No dia 15 de julho de 2015, Sandy pede para os pais para ir à igreja. Ela iria a um evento que ia ter em uma igreja universal, igreja essa que a Sandy já frequentava há algum tempo. Era muito querida por todos e ela fazia parte do time de futebol dessa mesma igreja. Então, como já era de costume a adolescente ir até a igreja, os pais autorizaram a sua ida. Lá, ela iria se encontrar com algumas amigas. Segundo relatos dos pais de Sandy, a adolescente era uma menina muito carinhosa, estudiosa, que não dava trabalho. Ela nunca saía sozinha, sempre estava acompanhada dessas amigas que ela iria encontrar na igreja. Então, a adolescente sai de casa e essa foi a última vez que os seus pais a viram com vida. Passa-se algumas horas e os pais de Sandy começam a ficar preocupados. Segundo eles, a garota ainda não havia retornado para casa, que já era por volta das 22 horas daquela noite. Então, aproximadamente às 22h30, os pais de Sandy não conseguiram mais ficar em casa. Começaram a procurar pela adolescente. Eles chegaram a ligar para algumas amigas de Sandy e uma delas informou que o culto já havia acabado e que a Sandy já havia retornado para casa, o que deixou os pais de Sandy ainda mais preocupados. Então, como a garota não retornou para casa, os pais de Sandy, alguns amigos e parentes começaram a procurar pela adolescente nas ruas do bairro de Águas Compridas. Segundo os pais de Sandy, a igreja que a garota frequentava não era muito longe, era uma igreja que ficava próxima em um bairro vizinho. Ela levaria uns 15 minutos da igreja até a sua casa. Então, como eu já falei antes, algumas pessoas se juntaram a eles, e começaram a procurar pelas ruas, na esperança de encontrar a garota. Eles procuraram por Sandy Evelyn por toda a noite, mas infelizmente não a encontraram. Não se tinha nenhum paradeiro da garota. Então, na manhã de domingo, uma prima de Sandy que ajudava nas buscas pela adolescente, acabou encontrando o corpo de Sandy Evelyn boiando em um canal conhecido como Lava Tripas. Esse canal, ele fica em um bairro vizinho ao bairro que a Sandy morava. A rua que fica ao lado desse canal seria um possível trajeto que a garota faria de volta para casa. O que o corpo da adolescente foi encontrado, a notícia se espalhou e o local ficou repleto de pessoas que não acreditavam no que estavam vendo, não acreditavam que a jovem Sandy Evelyn havia morrido. O pai de Sandy e a sua mãe
ficaram totalmente desesperados quando viram o corpo da filha. Sandy Evelyn foi encontrada vestida com suas roupas, o que indicava que a adolescente não havia sofrido violência sexual. Algumas pessoas e até mesmo o pai de Sandy Evelyn achavam que a jovem havia sido vítima de um assalto, pois com ela não foi encontrado o seu celular e ela estava também sem as suas sandálias. Então a polícia ela chega ao local e imediatamente se inicia uma investigação. Não demora muito e sai o laudo sobre a causa da morte de Sandy. O laudo apontou que a adolescente havia perdido a sua vida por esganadura. Segundo o delegado que cuidou do caso na época, ele relatou que possivelmente a garota havia perdido a sua vida por volta das 3 horas da madrugada. Algumas pessoas relataram que naquele horário, pessoas que moravam ali próximo, relataram que naquele horário eles ouviram alguns gritos. E os pais de Sandy acharam o tempo muito longo, já que às 22 horas eles já sentiram falta da garota e já começaram a procurar por ela. Mas isso também não era uma certeza. Haviam dúvidas se realmente a morte da adolescente havia ocorrido naquele horário. Era apenas uma hipótese e a polícia estava investigando. As pessoas que moravam próximo ao local onde o corpo da jovem Sandy foi encontrado pediram providências às autoridades para que eles iluminassem aquele trecho da rua, já que era muito escura. A rua não tinha poste, não tinha iluminação pública e, segundo moradores, muitas pessoas já haviam sido assaltadas naquele local. Então, o caso da morte de Sandy Evelyn, de 14 anos, foi investigado pela polícia. Por algum tempo não se sabia de nenhum resultado, se eles haviam encontrado algum suspeito ou o que realmente havia acontecido com a garota na volta do culto para casa. Somente 4 anos depois, as investigações apontaram um suspeito. No dia 18 de setembro de 2018, a polícia prende um homem suspeito pela morte de Sandy Evelyn. Era o Alisson Wendel Feitosa, de 22 anos. Ele era conhecido nas redondezas como Batata. Esse homem é levado até a delegacia e, em seu depoimento, ele relata que realmente tinha participado da morte da adolescente Sandy Evelyn. E a polícia também descobre um outro homem envolvido no crime. Esse homem era o José Henrique de Santana, o Chapa. Ele se encontrava preso. Ele havia sido preso por tráfico de drogas. Durante o depoimento, o delegado pergunta para o Alisson, o Batata, por que eles tiraram a vida da Sandy Evelyn. O homem então relatou que o José Henrique de Santana, o Chapa, ele era apaixonado por Sandy Evelyn. Só que a adolescente não dava bola para ele, já que o Chapa tinha uma péssima reputação. Que no caso, os dois, tanto o Batata como o Chapa, eles eram envolvidos no tráfico de drogas da região. Motivo esse para a polícia ter demorado tanto para solucionar o caso. A polícia ela até se manifestou para relatar o porquê da demora de 4 anos para encontrar os responsáveis pela morte de Sandy. Segundo o delegado, a demora na elucidação do crime se deu por conta dos envolvidos serem temidos pela população, já que eram traficantes. Por conta disso, as informações elas eram colhidas de forma bem lenta, já que algumas pessoas temiam falar sobre o ocorrido por medo de retaliação. Mesmo com a prisão dos 2 homens, a polícia ela continuou investigando. Segundo o delegado, eles suspeitavam que haviam mais pessoas envolvidas no crime. E para surpresa de alguns e tristeza para os pais de Sandy Evelyn, há apenas 2 dias que o Batata e o Chapa haviam sido presos, a polícia divulga o envolvimento de uma terceira pessoa no crime. E essa pessoa era nada mais, nada menos que a irmã mais velha de Sandy Evelyn.
por nome Silvaneide Maria da Costa Silva, de 26 anos. Segundo o delegado, teria sido Silvaneide quem teria dito ao Chapa onde Sandy estaria na noite de 4 de julho de 2015. Segundo o delegado, Silvaneide não gostava da irmã. Elas não tinham um bom relacionamento. Havia muitas discussões, muitas brigas entre as duas irmãs, por causa de roupas e por causa que Silvaneide tinha muitos ciúmes da atenção que os pais davam para Sandy. Silvaneide se sentia rejeitada, já que não era filha do mesmo pai. Eram irmãs apenas por parte de mãe, o que causava muita inveja e ciúmes em Silvaneide. Então, por conta desse relacionamento ruim que as duas irmãs tinham, a Silvaneide falou para o Chapa o percurso que a Sandy iria fazer de volta para casa depois do culto. Então, depois de todo esse desfecho no caso, os autores do crime, em depoimento, relataram como tudo aconteceu. Segundo o José Henrique, o Chapa, depois que Silvaneide falou o percurso que a Sandy iria fazer de volta para casa, eles se dirigiram até o canal Lava Tripas. Então, logo que a jovem se aproximou dos dois homens, o Chapa a abordou e tentou convencer a jovem a ter relações íntimas com ele. Ela se negou, então ele partiu para o uso da força, tentando violá-la. A adolescente reagiu e entrou em luta corporal com o Chapa. Quando ele percebeu que não conseguiria o que queria, pediu ajuda ao Batata. Nesse momento, iniciou-se uma luta corporal entre os três. Então, o Chapa, ele aplicou um golpe no pescoço de Sandy, o que a deixou desacordada. Eles acharam que a garota havia morrido e ligaram para Silvaneide, que foi até o local somente para pegar o celular de Sandy Evelyn. Após isso, Chapa e Batata jogaram o corpo da vítima ainda com vida dentro do canal. A adolescente aspirou água do canal e acabou morrendo afogada. Ainda segundo o delegado que cuidou do caso na época, a família de Silvaneide, lá ninguém suspeitava do envolvimento dela na morte de Sandy Evelyn e que a participação dela só foi descoberta depois que a polícia rastreou o celular de Sandy. A polícia investigou e eles chegaram à loja de um homem em Olinda e o homem então afirmou ter recebido o celular de uma moça. Quando a foto de Silvaneide foi mostrada para o homem, ele a reconheceu. Em depoimento, a irmã relatou que sabia das intenções dos autores e que havia se arrependido muito, que a sua vida havia acabado, que ela não tinha mais vontade de viver. Então, José Henrique, o Chapa, que já estava preso por tráfico de drogas, teve o mandado de prisão pela morte de Sandy Evelyn pedido pela justiça. O Alisson Wendel, no caso o Batata, ele foi preso no dia 17 de setembro de 2018. Ele foi preso em sua própria casa, no bairro Alto do Sol Nascente, em Olinda. E Silvaneide Maria foi presa no dia 20 de setembro de 2018. Ela foi encaminhada para a colônia penal feminina de Recife. Todos os envolvidos na morte da adolescente Sandy Evelyn, de 14 anos, esperam por julgamento. Sandy Evelyn foi sepultada no cemitério público de Águas Compridas, em Olinda. Parentes, amigos e vizinhos compareceram ao sepultamento da jovem. Balões brancos foram soltos em um último adeus à jovem de 14 anos, que era muito querida por toda a comunidade. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Me fala nos comentários o que vocês acharam do caso, se já conheciam, deixa seu comentário e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like que é muito importante e é isso, gente, um forte abraço, fiquem com Deus e até breve.